Boa tarde a todas e todos. Sejam muito bem-vindos ao painel ESG Sustentabilidade. Qual a diferença e por que que isso é importante? Bom, depois de uma onda em que o termo ESG ganhou manchetes, o que a gente está vendo ultimamente é uma reação contrária. Críticas mal informadas dizem que essa agenda é incompatível com os interesses empresariais, confundindo o ESG com sustentabilidade e levando algumas empresas a recuar nas suas ações. Essa proliferação dessas críticas, que são pouco embasadas, coloca em risco tanto os negócios como a sociedade. E para ajudar a desfazer essa confusão, nós vamos discutir o artigo em defesa do SG, da sustentabilidade empresarial, do Aron Belink, que foi publicado na última edição da GV Executivo, que tem o nome O Futuro da Gestão. Vale a pena ler o artigo do Aron, assim como os demais artigos da edição, muito oportuno. E no artigo, o Aron explica que ESG tem sido usado erroneamente como sinônimo de sustentabilidade, qual a confusão que isso causa e as consequências também. E eu agradeço ao Aron por ter me convidado para mediar essa conversa hoje. Obrigada, Aron. Eu vou apresentar agora os nossos panelistas. O Aron é fundador da ABC Associados, consultoria especializada em sustentabilidade de negócios, atuando em iniciativas como o Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3, o Sistema Nacional de Economia de Impacto do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o Índice de Transparência da Indústria de Moda, da Fashion Revolution. É também professor convidado, pesquisador da FGV e ESP, onde ele fez sua graduação, mestrado e doutorado. Temos também o Fábio Alferovic, que fundou a Fama Recapital em 1993, quando tinha 21 anos, movido pela convicção de que é possível conciliar inovação na gestão de recursos, retornos consistentes e responsabilidade diante dos dilemas sociais e ambientais. Fábio foi um pioneiro nessa visão. Além da atuação no mercado, fundou 4 ONGs, integra conselhos como o da WWF Brasil, Instituto Ethos, Pacto pela Equidade Racial, desculpe, Life, e ela impacta, buscando sempre ampliar o diálogo entre finanças, ética e sustentabilidade. É autor de dezenas de artigos sobre investimento responsável e novos paradigmas econômicos, e foi incluído na lista The World 99 Greatest Investor, um reconhecimento que encara mais como responsabilidade do que como ponto de chegada. E temos conosco Paula Jankson Fabiani, que é CEO do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social. Ela tem sua trajetória marcada pela atuação nos campos de filantropia e cultura de doação. Está à frente de iniciativas como Pesquisa Doação Brasil, o Fórum Brasileiro de Filantropos e Investidores Sociais e a Coalizão pelos Fundos Patrimoniais Filantrópicos. É economista, formada pela FEA-USP, com MBA pela Stern School of Business da New York University e doutora em administração na GV, e sua tese focou na cadeia de doação corporativa. Então, primeiramente, eu vou passar a palavra para o Aron Belink, que vai fazer uma breve apresentação do seu artigo para poder embasar nosso debate. Aron, a palavra está contigo agora. Legal, obrigado, Adriana. Então, boa tarde, né, a todos e todas. Obrigado aí pela presença. Várias pessoas bem conhecidas, algumas que eu não vi há tempos, outras que, né, a gente tem se contado com mais frequência. E agradecer a Adriana, que é editora, né, da revista GV Executivo, que tem já aberto vários espaços para esse debate nosso
nesse tema, né? E também agradecer muito a presença do Fábio e da Paula, que concordaram gentilmente em participar conosco. A Lívia, ela não pôde comparecer, ela teve um imprevisto, ela estava previsto no programa, mas ela acabou tendo uma questão de última hora e não pôde comparecer, Lívia Pagotto. Mas, de qualquer maneira, agradeço a ela também que participou do trabalho no começo. Eu vou usar, obviamente, os slides. Para quem me conhece sabe que eu gosto muito dos slides e acho que ajuda bastante a gente a ilustrar. Então, eu vou colocar rapidamente, que são 4 slides só, não vou abusar da paciência de ninguém. Muito bem. Então, assim, como a Adriana falou, é um artigo de posicionamento, não é um artigo científico no sentido estrito do termo, de uma pesquisa, né, voltado para essa questão da confusão entre ESG e sustentabilidade empresarial e com realmente um foco grande, não só em dizer que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas em procurar avançar um pouco mais nesse debate, né, pensando que a gente precisa trabalhar, né, na direção de resolver um pouco esses dilemas. Né, quem acompanhou um pouco o que eu tenho escrito vai lembrar que eu, já há algum tempo atrás, alguns anos atrás, escrevi alguns artigos também na GV Executivo, de uma certa maneira criticando a confusão de ESG com sustentabilidade e chamando muita atenção da importância da sustentabilidade como uma ferramenta de alcance maior e o ESG como uma coisa mais focalizada. Né? Aquele artigo seu, ESG é sustentável, tem sido bastante utilizado, né? Muita gente cita, e ele vai exatamente nessa direção, comparando, né, um ESG básico, um ESG raiz, com uma ideia de ODS, né, como uma proxy de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável. Então, nesse artigo aqui, na verdade, eu não quero ser repetitivo nessa direção, mas eu parto desse ponto também. Mas acho que o essencial é o que está aqui na tela, é aquele lembrete, e é um cuidado, uma vacina que quem escreveu, né, o relatório Who Cares Wins, lá em 2004, 20 anos atrás, onde nasceu, né, a sigla ESG, houve um cuidado, logo na primeira página, tem esse disclaimer que está aqui na tela, né, que dá uma ideia de o que eu chamo de um pragmatismo mercantil do ESG original. Então, ao longo desse relatório, nós, né, evitamos utilizar termos como sustentabilidade, responsabilidade, cidadania corporativa, responsabilidade social, não estavam tão em voga ainda, para evitar mal-entendidos derivados das diferentes interpretações desses termos. Nós preferimos simplesmente falar em questões ambientais, sociais e de governança, que são o foco desse relatório. Então, essa ideia, né, de não confundir, não misturar sustentabilidade com responsabilidade social, ESG, né, com sustentabilidade, com responsabilidade social, com cidadania corporativa, tinha uma intenção clara, né, nesse início, que era exatamente você não carregar para o debate sobre ESG as discussões mais a fundo, mais de valores, né, que estão presentes em termos como sustentabilidade, cidadania corporativa, responsabilidade social. Essa ideia, ela, de uma certa maneira, conflita com uma frase muito comum, né, que quem está militando na área de sustentabilidade já ouviu, ou até disse mais de uma vez, né, que é o que eu chamo de um pragmatismo ampliado e que, de uma certa maneira, se confunde com bandeiras éticas, que é essa ideia que está no destaque aqui. Não é possível haver negócios prósperos e duradouros em sociedades colapsadas. Né? Essa ideia ela é um fato, né? Não tem dúvida nenhuma que, numa sociedade disfuncional, nenhum negócio vai ter sucesso no longo prazo, mas o problema é que isso, de uma certa maneira, vira um vale-tudo. Né? Então, qualquer bandeira em prol da sociedade, em benefício do macro, ele vai se justificar como alguma coisa que tem a ver com manter um bom ambiente de negócios, com o sucesso do negócio no longo prazo, e abre uma porta muito, muito fácil para que os dois termos se confundam. E o que a gente viu, inclusive por muita gente do campo da sustentabilidade, né, que historicamente vem no campo da sustentabilidade, foi pegar uma carona, vamos dizer assim, no ESG, que, né, já existia lá desde 2004, até com pouca atenção de muitos atores da área de sustentabilidade, mas quando o ESG começou a ganhar relevância lá em 2020, 2019, até um pouquinho antes do que isso,
começou muita gente a aproveitar a onda comunicacional ali e empacotar no ESG tudo aquilo que tinha de expectativas sobre o que uma empresa deveria ou não deveria fazer, o investidor deveria ou não deveria fazer, pegando uma carona e com essa lógica desse pragmatismo ampliado, né? Então, tudo se justifica pelo ambiente de negócio, pela melhoria no longo prazo. E o resultado disso foi que nós tivemos o anti-ESG, né? Exatamente aquela vacina que levou na criação do ESG a não pedirem para não misturar as coisas, quando elas foram misturadas, geraram a reação prevista, que foi uma reação ideológica, uma reação, né, muito pautada aí nas questões da polarização política, né, das bandeiras de extrema-direita, do movimento anti-wake também. Então, tudo isso levou uma onda anti-ESG e gerou esse backlash. O que é muito estranho, inclusive, que muitas vezes as pessoas que estão falando contra o ESG estão falando em nome do livre mercado, em nome da competitividade, em nome dos negócios, dizendo que o ESG distorce tudo, o que é exatamente o oposto do que o ESG se propõe a ser, mas que, por essa confusão, acabou perdendo espaço. Essa situação ela acaba chegando no dia a dia dos gestores nas questões concretas do dia a dia. Então, aqui tem 6 exemplos que estão no artigo, né? Aqui eu estou trazendo todo o conteúdo do artigo, onde, por exemplo, a questão de doar para as vítimas das enchentes, né? Isso é meio óbvio que todas as empresas deveriam fazer, mas será que deveriam ou não? Né? Até que ponto isso se justifica por solidariedade, por um valor, ou se justifica por uma questão de que vai ser bom para a reputação da empresa, ou vai ser ruim se ela não fizer e todo mundo faz, né? Mas, assim, não está muito claro, tem argumentos a favor e contra, né? Por que fazer isso. Assim como a questão de um instituto, né? Uma empresa que vai criar um instituto para trabalhar com saúde, né, da infância, na primeira infância, nos municípios em que ela está atuando, né? Tem uma causa aí nobre e que também dá para ter uma justificativa da melhoria do ambiente. Mesma coisa quando a empresa vai utilizar recursos de incentivo para, por exemplo, trabalhar profissionalização, formação de quadros, de mão de obra. A gente pode encontrar aqui, inclusive, já algumas questões mais próximas do interesse do negócio, né? Ou, por exemplo, uma empresa de base agrícola, por exemplo, que vai trabalhar a questão de captura de carbono, não só o carbono no que é plantado, mas no carbono fixado no solo, que pode gerar um ativo novo para a empresa, que seria a captura de carbono, né? Então, se justifica que a empresa invista em pesquisa, invista em inovação para avançar nessa direção, né? Ou, por exemplo, uma empresa agrícola também, que ela entenda, por exemplo, que o regime de chuvas do qual ela depende no Cerrado vem da Amazônia. Então, se justifica que ela invista em proteção da floresta, porque isso, no longo prazo, vai ajudar o negócio dela. E até uma coisa no caminho oposto, né? Uma empresa que pode ter uma decisão, essa mesma empresa agrícola, por exemplo, de, como se diz aí no jargão, converter, né, uma nova área, desmatar uma área de cerrado virgem para aumentar a plantação, porque isso vai ter retorno para o negócio. Então, em todas essas decisões, e tem inúmeras outras, você tem ali um peso maior ou menor para o que sejam as necessidades, os interesses, vamos dizer assim, da empresa, os interesses da sociedade, das futuras gerações, e como é que essas coisas se ponderam, né? Uma das formas de enxergar isso, já bastante conhecida, né, é essa ideia vamos chamar assim, do gradiente, né, dos investimentos. Então, a gente vai indo da esquerda para a direita, aqui a gente começa naquela filantropia tradicional, né? No outro extremo, o investimento tradicional, visando só o retorno financeiro. Entre os dois, várias modalidades que elas ponderam de formas diferentes o impacto social e ambiental positivo, os interesses da sociedade e o interesse de retorno da empresa, né? De uma certa maneira, pingando assim, umas palavras-chave, né? Tem aquela ideia da empresa cidadã, lá no extremo apoiando a sociedade, aquela ideia que, né, se dar bem fazendo bem, né, doing well by doing good, que o Bob Eccles, né, o Robert Eccles, menciona algumas vezes e que traz essa coisa do business case da sustentabilidade, juntando as duas coisas, até
o Friedman, The Business of Business is Business, e o que interessa ali é gerar resultado, o resto tudo é quem tem que resolver é a sociedade, a pessoa física, a política, não é assunto da empresa. Mas esse gradiente, ele vai aquém, né? Ele não vai tão fundo. Né? Então, no artigo, eu estou propondo uma maneira de tentar estruturar um pouco mais essa discussão. Então, eu pego, por um lado, né, a lógica que está por trás das decisões, onde eu estou confrontando a lógica pragmática, de um lado, aquela que está, né, orientada pela percepção do benefício para o negócio, e no outro extremo, né, a lógica ética, que está orientada pela percepção de alinhamento com valores do investidor ou dos dirigentes das empresas, proprietários das empresas. No outro eixo, né, a questão da visão. Se é uma visão mais estreita, de curto prazo, né, pensando relações bem diretas de causa e efeito, ou se é uma visão mais ampla, né, com uma visão de médio e longo prazo, pensando relações mais indiretas, né, de causa e efeito. Obviamente, né, esses dois, cada um desses polos, né, tem muita coisa entre eles, nada é só preto, só branco, nisso daqui você tem várias mesclas, mas acho que a gente ilustra, né, os polos com esses quatro componentes. E aí, nas combinações deles, a gente tem, na questão da visão pragmática, aquilo que está em linha com a visão original do ESG, onde numa visão estreita, né, você tem práticas geradoras de impacto positivo bem visíveis, bem diretas, né, e numa visão mais ampla, aquelas ideias que podem ter uma sofisticação grande mesmo, em que você percebe as expectativas dos vários stakeholders, o ambiente de negócios, por aí vai. Né? E no lado da perspectiva ética, né, a gente tem, da lógica ética, a gente tem questões de valores, que podem ser desde deve, não deve, é pecado, não é pecado fazer certas coisas, até uma visão mais ampla, em que o que está por trás é uma visão do papel da empresa na sociedade, em que medida o capitalismo resolve ou atende as necessidades da população. Então, o que eu procuro fazer no artigo é pegar esses 4 quadrantes que estão aqui nessa tabela e discutir, a partir desses 4 quadrantes, aquelas 6 situações práticas que eu mostrei antes. E a ideia é que a gente consiga, com isso, de uma certa maneira, não resolver o problema, porque não tem uma fórmula para resolver, mas pelo menos ajudar quem está imerso nessa confusão a se entender um pouco mais e, especialmente, né, que é o nome do artigo, defender tanto o ESG como uma ferramenta útil e necessária para certas situações, quanto a sustentabilidade empresarial como uma postura que, de fato, vai além do interesse imediato, não se resolve só nas questões éticas, mas é totalmente necessária para a gente poder dar conta das questões de fundo que a sociedade enfrenta. Né? Então, essa é a ideia do artigo, né? E é a partir daqui que, então, eu trago a provocação para o nosso debate. Não sei se eu passei o tempo, mas agradeço aí a paciência. Obrigado. Obrigada, Aron. É, nossa, essa sua apresentação me fez lembrar todo o processo do artigo. É tão rica essa sua visão, e a gente teve altas discussões, né? Porque tem tantas nuances que normalmente não são levadas em conta. A Adriana é meio coautora, assim, a gente discutiu tantas versões que o artigo é conjunto. Muito, muito profundo, assim como todos os outros artigos, né? Acho que é interessante olhar toda essa trajetória, assim, toda essa visão que você traz. Eu vou passar a palavra para os debatedores, chamar um para responder em 5 minutos, né, da sua visão sobre o artigo do Aron, mas também queria aproveitar para dizer quem está participando, se já quiserem colocando suas questões no chat, que a gente vai tentar, no final, dar um espacinho para responder as questões de vocês. Então, eu queria perguntar à Paula, a partir da tua experiência, do conhecimento nesse campo, tanto sustentabilidade e ESG, como você vê esses dilemas que são apontados no artigo, e você encontra essas problemáticas na sua prática? Obrigada, Adriana, parabéns, Aron, e queria agradecer imensamente o convite para estar aqui, é uma honra para mim. Acho que a gente tem uma discussão, quer dizer, o ESG ele surgiu como uma ideia de como a gente garante o futuro das empresas, dentro do futuro do planeta também, né?
Eu falo muito mais sobre uma ótica do investimento social privado, da filantropia, que é o tema que eu conheço mais profundamente, né? E que entra dentro, em especial, no S do SG, né? Que é uma letrinha que foca muito mais nas questões locais da atuação da empresa. Eu acho que tanto o G quanto o E, eles têm já parâmetros mais globais de atuação, mas o S ele é bem local, porque depende da onde você está atuando, os desafios socioambientais são distintos, né? E o investimento social privado, ele olha muito para o presente, né? Você atua ali, você faz uma doação, você faz um apoio filantrópico, ou mesmo um apoio com múltiplos capitais, e as gestores, né, dessa agenda sempre enfrentam o desafio de justificar esse custo, né, dessa atuação, tendo em vista a dificuldade de demonstrar o valor para a empresa. E eu vejo todo esse desafio, né, da agenda ESG, muitas vezes, como é que é possível justificar, muitas vezes, os investimentos que precisam ser feitos para endereçar essas letrinhas, né, dentro da atuação da empresa. Acho muito interessante essa perspectiva que o Aron traz, né, ou seja, você tem a questão de mitigar risco e tem também a possibilidade de ter oportunidades para a empresa nessas diversas agendas, né? E eu entendo que até tem algumas questões que prejudicam a atuação da empresa, tanto, acho que mesmo no E, no G, né? Mas mais profundamente no S, que é essa necessidade de um alinhamento com as estratégias da empresa. Quando você não tem um alinhamento entre a atuação da empresa e essas outras estratégias de endereçar essas letras, muitas vezes os resultados e também a percepção de geração de valor para a empresa, ou mesmo de mitigação de risco, ela fica prejudicada. A gente tem um estudo bem interessante, onde a gente olha para o S do ESG, a gente tenta ver a correlação da atuação do investimento social privado da empresa com a performance da empresa no ISE, no Índice de Sustentabilidade da Bovespa. E dentre lá 59 questões interessadas, aparece, né, como quinto e sexto nos últimos anos, ou seja, tem uma correlação muito positiva e muito forte, porque, inclusive, toda essa agenda filantrópica, ela acaba permeando a atuação da empresa como um todo. E não tem como a gente pensar, né, num futuro para os negócios sem pensar no futuro do planeta, no futuro das pessoas que aqui habitam. Então, enxergo que é parte, e não é uma questão moral, eu acho que responde a essa visão de negócios do ESG, né? A empresa, ela tem que atuar positivamente na sociedade para que exista esse ambiente positivo para os seus negócios, para a sua perpetuação, né? Ou o seu, né? Não necessariamente perpetuação, mas para que ela continue atuando no mercado, né? Toda essa atuação positiva, ela traz muitos, vamos dizer, um retorno intangível. Essa também é a dificuldade sempre, né? De você tangibilizar ou de você mensurar, que é a melhoria com o poder público, melhoria das relações com o poder público, melhoria das relações com todas as partes interessadas, né? Fornecedores, financiadores, que muitas vezes a gente vê que estão exigindo, né? Indicadores ou evidências de que a empresa está endereçando questões ligadas ao ESG, mas também com os seus colaboradores, retenção de talentos, atração de talentos, relacionamento com a comunidade, muitas vezes aqui até no espaço do risco, onde você previne questões, uma paralisação, ou questões na comunidade que vão levar a um custo excessivo para a empresa. Mas acho que mais do que isso as empresas entenderem que uma sociedade com organizações fortalecidas, uma sociedade civil fortalecida, ela é o melhor caminho para um ambiente próspero para os negócios, né? E a gente vê isso, inclusive, em países onde você tem governos mais autoritários que levam, no final das contas, a uma saída dos negócios daquele país
por não ter mais ambiente para os negócios. E aí você pensa, olhando para trás, obviamente é muito fácil, né? Depois de acontecido, você percebeu como, sem um entorno, sem uma sociedade, não existem os negócios, né? Mas é só trazer essas colocações. E queria contar também que a gente está aí com um movimento que é o Compromisso 1%, para engajar as empresas, inclusive, né, a Fama, junto com o Fábio, estão com a gente, e outras empresas como Cirela, a Price, e a MOL, né, que é o Grupo MOL, que é o nosso parceiro nessa iniciativa, que é o Compromisso 1%, para as empresas se comprometerem a doar 1% do seu lucro, e a ideia toda é esse compromisso de longo prazo, né? Enquanto a empresa não tiver um compromisso de longo prazo com a sociedade e com o ambiente onde ela está inserida, ela também não vai ter os benefícios dessa atuação positiva junto à sociedade. Obrigada, Paula, pelas suas ponderações. Agora eu vou chamar o Fábio para comentar. Ô, Fábio, a partir da sua experiência, seu conhecimento na área, como você vê esse dilema? Você acredita que esse referencial que é sugerido no artigo do Aron pode ajudar gestores, investidores a lidar com as situações que algumas que o Aron colocou na apresentação dele? Bom, boa tarde a todas e a todos. Paulo, um prazer estar com você aqui em mais um evento. Adriana e Aron, obrigado pelo convite. E queria começar falando sobre o artigo, que eu concordo com tudo menos com o título, né? Falar em defesa do ESG, está muito difícil defender o ESG em relação àquilo que ele se tornou, né? Então, a concepção, eu acho que, enfim, eu vivo numa relação meio de amor e ódio com o ESG, e acho que vale a pena trazer um pouco desse contexto, até para poder explicar um pouco, porque acho que conversa muito com o conteúdo do seu artigo, que, na verdade, enfim, temos que parar de ler manchetes e ler conteúdo. Então, o artigo é brilhante, mas eu vou falar um pouco do porquê que o título me incomodou. Acho que o acrônimo SG ele fez um grande favor para o debate de uma maneira mais ampla. Antes a gente falava sobre os termos, estão, de certa forma, conectados com o SG, eles eram muito abstratos, né? Então, falar de responsabilidade social corporativa, sobre sustentabilidade, e muitas pessoas, num debate mais amplo, realmente não entendem o que isso significa. E o ESG, de fato, dá nome aos bois, né? Então, coloca as letrinhas, introduz os temas, a gente fala exatamente, né, quase que traz um framework embutido, né? Está dividindo aqui o social, o ambiental, governança, são só 3 letras, em qualquer língua é fácil de explicar. Então, o debate ficou mais pop. E eu só posso agradecer que esse tema ele tenha se popularizado, que antes ele ficava circunscrito aos poucos interessados dentro do mercado de capitais e algumas áreas dentro do mundo corporativo e ao mundo acadêmico. Então, eu acho que o ESG, enfim, quando ele nasce com esse acrônimo, ele populariza o debate, e acho que o debate, assim, como grande defensor da democracia, é a grande maneira da gente se desenvolver, né? Então, eu acho que tudo que se coloca ali, Aaron, como o backlash atual, etc., faz parte de um debate. Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde, mas a gente debate e cresce. Por outro lado, quando a gente traz um acrônimo para explicar o que significa, a gente destaca esses assuntos do core. E é isso que é o meu grande incômodo. Então, grande parte das estruturas corporativas e também no mercado financeiro começaram a enxergar o ESG como apartado do core. É como se a empresa tivesse enfim, as suas operações e tivesse uma área que cuidasse do ESG. É como se os analistas olhassem, analistas, enfim, de bancos ou de corretoras ou de assets, olhassem ou fizessem análise tradicional das empresas e tivesse um outro analista ESG cobrindo essas outras questões, como se elas fossem indivisíveis. Ao invés da gente integrar uma visão e entender que as empresas deveriam incorporar as práticas ao seu core business. E essa confusão é o que acabou esvaziando o termo. E, ao longo do tempo,
a consequência foi clara, você colocou, Aaron, no seu artigo, a consequência foi de um esvaziamento, de um reducionismo, de uma ideologização, e hoje eu estou na fase do aversão ao termo, porque se eu me proponho como defensor do ESG, significa que, no fundo, talvez eu seja visto como quem faz muito pouco ou quase nada. Então, eu acho que a gente precisa reintegrar esses conceitos ao core das operações, e acho que isso também conversa muito com a parte que a Paula colocou, do investimento social privado, porque eu acho, enfim, estou aqui reforçando a minha admiração, meu respeito às empresas que, enfim, assumiram essa responsabilidade no investimento social privado, mas a gente não pode adotar essa prática sem mudar o core business, né? Porque senão é quase que vira uma licença para transgredir, né? Então eu não mudo o meu core business, eu continuo produzindo desigualdades, eu continuo produzindo, financiando desmatamento, aumento de emissões de gases de efeito estufa, e ali eu tenho X% da minha receita, dos meus lucros, etc., que eu compro a minha licença para o céu, né? E sem mudar a nossa maneira de atuar. Então, eu vivo exatamente neste momento com a difícil missão, especialmente nos tempos atuais, de tentar levar o debate para um outro nível, ao entender que essa divisão, Aaron, que você colocou e ilustrou muito bem, porque é exatamente assim que funciona, entre o pragmatismo e ética, a ética perdeu, né? A ética perdeu porque uma grande parte das empresas até entendem o discurso moral e ético em relação à responsabilidade, só que elas empurram isso de volta para o governo, geralmente, enfim, sem entrar em questões ideológicas aqui, mas nesse mundo um pouco mais liberal, do mundo corporativo, as empresas entendem que a sua missão é maximização de resultado e distribuição de valores para os stakeholders, e resolver o mundo, elas mandam de volta para o governo, quando, na verdade, por um paradoxo, grande parte das vezes elas defendem governos pequenos, né? A não ser quando elas vão ter que assumir as suas próprias responsabilidades. Então, o discurso da moral e da ética, ele, embora seja compreendido em grande parte das esferas das companhias, ela não é incorporada. E como a maneira de talvez persuadir empresas a mudarem as suas maneiras de atuar, o argumento acaba sendo econômico. Eu acho que está no momento dos formuladores, dos pensadores, dos reguladores, etc., entenderem como o mundo de fato funciona. E por isso a importância dessa visão mais pragmática, porque acho que é isso que vai fazer as empresas mudarem. Vai ser muito difícil. Eu tenho, enfim, uma coleção de histórias de frustração, de levar questões para as empresas e as empresas concordarem com tudo e fazerem nada, né? Porque no final das contas entendiam a sustentabilidade como linha de custo, e aí o que move ou é o regulatório, né? Então é uma força externa quase que obrigando as empresas a fazerem, ou o lado mais econômico-financeiro. Então, há, né, nitidamente uma série de questões dentro da sustentabilidade que são facilmente defensáveis, de que isso cria valor ou mitiga risco das companhias. Então, acho que esse vai ser, enfim, se a gente pode pensar em ESG 2.0, enfim, eu não gosto desse acrônimo, mas, enfim, se eu tivesse que pensar em algo diferente, a gente deveria buscar argumentos financeiros e não morais para que a gente consiga avançar dentro do mundo corporativo e financeiro, que, infelizmente, continua curto-prazista, bastante imediatista e dinheirista. Obrigada, Fábio. Acho que traz uma boa provocação, questões importantes que conversam, dialogam com o artigo do Aaron. Agora, acho que o Aaron está louco para falar, né, um pouco também de novo, a partir dos comentários da Paula e do Fábio. Aaron, passo para você a palavra. Então, bom, bom da conversa é essa, né? A gente vai avançando, né? Obrigado, Fábio e Paula, pelas considerações. Vou começar um pouco pelo final, pela parte do Fábio, vou chegar depois no estudo do alinhamento e do SP também. Mas, assim, eu acho que tem uma questão presente, assim, em tudo que a gente está ouvindo,
que é, estou vendo o Sérgio Mindlin aqui, né? Quer dizer, lembro das nossas conversas no contexto de ethos, de Acatu, todas as discussões aí, né, de décadas, né, sobre a responsabilidade das empresas, a expectativa, né, pelo que as empresas devem ou não devem fazer, o que é certo, o que não é, a construção, né, da ISO 26000. Então, se a gente for pegar, né, muitos dos instrumentos que foram construídos nos últimos 20 anos sobre o que se espera das empresas do ponto de vista da sustentabilidade, a gente tem ali uma combinação desses, tanto dos aspectos pragmáticos quanto dos aspectos éticos. Então, acho que, no fundo de toda essa discussão, e acho que o Fábio colocou isso bem, a Paula também colocou, existe uma convicção de que o negócio ele precisa ajudar a sociedade a ser uma sociedade que caminhe bem, que funcione bem, porque, caso contrário, né, todos vão perder, inclusive o próprio negócio, inclusive quem investiu no negócio, né? E essa consciência, vamos dizer assim, ela, de uma certa maneira, seria bom se ela se expressasse em decisões de prazo mais longo, mas a estrutura de incentivos, a cobrança de resultados, a capacidade de demonstrar, né, a materialidade, a relevância de determinadas práticas e decisões, ela acaba sendo incompatível com considerações de prazo mais longo, de alcance mais sofisticado nessa relação de efeitos, né, entre a ação da empresa e o efeito na sociedade, e isso, o impacto na sociedade, e isso acaba, de uma certa maneira, esvaziando, né, a ação real das empresas, que acaba focando ali naquilo que tem ou uma demanda regulatória, ou um risco reputacional, ou um ganho reputacional muito claro, ou tem ali uma questão de vantagem competitiva bem focalizada, um ganho que a empresa pode ter, e o pano de fundo acaba se perdendo, né? E quando o Fábio fala dessa ideia do ESG 2.0, do que o ESG se tornou, né? E eu acho que esse se tornou, ele é chave da história toda, né? O que deu problema foi o que o ESG se tornou. O que o ESG era originalmente era apenas uma expressão prática de, assim, análises objetivas, diretas das relações entre certos fatos dos negócios, que isso também se aplica a negócios na dimensão financeira, né? Quem tem uma visão estreita e curto-prazista, eventualmente vai ganhar em algumas coisas, mas vai perder oportunidades de longo prazo. E a mesma coisa se aplica numa visão mais ampla. Agora, o que é curioso, né, na questão específica do ESG, é quando a gente olha, por exemplo, a regulação da IFRS, que aqui no Brasil, né, já é obrigatória para bancos e empresas listadas ano base 2026 em diante. A essência dessa regulação é a materialidade financeira. Então, assim, a premissa é de que você vai filtrar, a empresa vai filtrar as informações que ela vai reportar por uma ótica sobre o efeito que você consegue demonstrar sobre custo de capital, acesso a recursos e fluxo de caixa. Então, assim, financeiro na veia. Isso está embutido, explícito na norma, né? Agora, ela discute riscos e oportunidades filtrados por essa lente. Então, a premissa ideal é que as empresas que vão usar isso analisem riscos e oportunidades macro e depois resumam isso, filtrem isso para colocar para o mercado. Mas qual é esse filtro, né? É o filtro da capacidade de demonstração dessa relevância financeira. Mas alguns vão ter um filtro estreitinho assim, que consegue demonstrar pouco, outros, eventualmente, vão ter uma visão mais ampla. Então, a gente vai continuar nessa tensão entre curto-prazismo e visão estreita. Então, eu acho que a gente, assim, por mais que coloquemos o desafio na barra alta ou na barra estreita, a gente vai continuar o tempo todo nessa mescla entre o curto-prazismo e o prazo mais longo, entre aquilo que é bom para todos e aquilo que é bom para mim, né, para minha empresa, para minha acionista. E eu acho que a sustentabilidade empresarial é navegar nisso, né? Então, assim, eu acho que a gente não tem uma resposta definitiva, né? Eu acho que a questão é realmente trazer à tona, porque esses componentes vão continuar presentes no debate, né, como eles têm sido.
Vamos abrir um pouco mais de perguntas ou de colocações? Quem quiser fazer pergunta, pode colocar sua pergunta no chat, que agora eu vou provocar um pouco, Fábio e a Paula, diante do que a gente está discutindo aqui, Paula. Qual que é o cenário que você vê para a sustentabilidade empresarial, para o ESG no Brasil, no mundo, no curto e no médio prazo, dado que tem essa confusão, essa movimentação, esse backlash? Bom, no curto prazo eu estou mais pessimista, mas no longo prazo um pouco mais otimista. Eu acho que tem boas e más notícias. A gente tem essa questão do retrocesso em algumas agendas muito importantes para a sociedade e acho que para as empresas também, que é a agenda de diversidade e inclusão, e também mesmo na discussão em relação às mudanças climáticas, né, que a gente também vê aí alguns retrocessos nessa questão. Por outro lado, tem aí, mesmo falando de questões regulatórias, né, não é tanto a minha área, mas eu vejo aí uma discussão regulatória que pode trazer algumas notícias positivas em relação à atuação das empresas, né, a gente já vê, principalmente mais focado, né, em financiadores europeus, né, que tem esse olhar um pouco mais intenso do que em outras partes do mundo e de exigir, né, a conduta da empresa em relação ao ESG ou às questões de sustentabilidade com mais de uma forma mais importante, né? Eu só queria também comentar eu adorei o que o Fábio trouxe, né, dessa ideia do ESG se tornar pop, né, entre os investidores. E eu trabalhei no Acatu, né, que também tem esse olhar de que os consumidores iam carregar, né, a grande mudança, e eu exigi das empresas uma grande mudança de atuação, e a gente continua aí patinando também nessa questão dos consumidores, até porque tem consumidores que estão chegando para consumir há muito pouco tempo, né? E a gente tem esse dilema, né? De essa consciência no consumo é algo que exige aí uma sensibilização e também uma questão de acesso. Mas eu vejo trazer o olhar dos investidores para toda essa discussão, que antes ficava muito mais nos gestores da empresa e não tanto no acionista ou em quem investe, né, como muito importante e um caminho que é promissor, né? Se a gente consegue que os investidores mudem a sua atitude na hora de escolher os seus investimentos, a gente consegue ter uma mudança muito mais efetiva na atuação das empresas, né? E a gente teve aí um caminhar positivo nos últimos anos, tem um retrocesso recente, até por toda essa questão da discussão, mas eu concordo também que tem uma questão da implementação. Eu estudei em NYU, né, e tive aula com o Damodaran, que é um cara que é um papa aí da avaliação de empresas, e ele escreveu um artigo criticando o ESG. Eu tive a chance de estar com ele em Nova York e falei assim, como é que você faz isso? E ele falou, eu não critiquei o ESG, eu critiquei a implementação, o que estava acontecendo, e de que eu não estou vendo mudanças de práticas. Na verdade, tem muita discussão, muito debate, mas que as empresas não estão fazendo realmente uma mudança nas suas práticas. Então, esse é o desafio que a gente tem, né? Nessa mudança de práticas. Acho que a discussão ela é importante, mas como é que efetivamente a gente traz caminhos? E uma das coisas que eu tenho visto, tenho sido provocada recentemente, e que me parece aí, né, eu não sei se é um caminho, porque tem toda uma série de dificuldades, mas é essa questão da geração de valor para a empresa, né? E o Anon trouxe todo esse olhar financeiro, né? E realmente, quando você traduz numa unidade monetária, é muito mais fácil o entendimento e mesmo a questão do questionamento. Porém, tem muita coisa que ela não necessariamente você vai conseguir traduzir em unidades monetárias. Mas o que eu tenho sido provocada é como é que a gente mede o valor gerado para as empresas de certas ações, né? E tem
tem o Human Capital Protocol, que dá algumas dicas, que é uma complementação ao Natural Capital Protocol. Quer dizer, tem aí uma série de discussões, mas a gente ainda não tem efetivamente como isso pode ser feito e como isso pode ajudar as empresas a realmente justificarem essa transformação. E tem toda a questão da bonificação, né, dos gestores de empresas, né? Enquanto certos parâmetros não forem incluídos na avaliação do gestor de uma empresa e a métrica principal for a geração de lucro, a geração de retorno para o acionista, a gente vai estar nesse ciclo perverso. E aí eu acho que tem uma discussão interessante também, mas que passa também por essa mudança de visão dos investidores, né? Que eu acho que é chave para isso, né? Além dos consumidores, a gente está vendo já essa mudança nos talentos, as novas gerações que requerem uma atuação das empresas muito mais socialmente responsável, mas a gente ainda precisa que os investidores se juntem a esse coro, e aí sim eu acho que a gente tem uma visão positiva, né? Quando todas essas forças estão a serviço da sociedade de verdade. Obrigada, Paula. Nossa, uma visão bem interessante, né? Mostrando pontos de atenção que podem negativos e positivos também, né? Nessa mudança. Eu vou passar a palavra para o Fábio, mas antes eu queria pontuar aqui uma questão que talvez vocês possam incluir nessas considerações, digamos, finais, né? Que a gente tem aí 10 minutos, 5 para o Fábio, 5 para o Aron, a questão que o Sérgio Mindlin colocou aqui no chat. Pode-se fazer um paralelo entre a relação de ética e compliance com a da sustentabilidade e ESG. Ética é um conceito mais amplo, do qual nas empresas compliance é uma parte. Seria o mesmo para a sustentabilidade, que abrange não só as empresas, mas a sociedade como um todo. Então, se vocês quiserem, puderem incluir também essa questão, agradeço. Fábio, como que você vê aí as perspectivas de curto, médio prazo a partir da sua área de atuação? Eu comecei minha fala anterior comentando sobre o título do artigo do Aaron, e agora eu vou falar sobre o título de um artigo meu, para que ele possa comentar também, que eventualmente eu não gostar. Sobre essa sua pergunta, Adriana, eu escrevi um artigo chamado A Volta dos que Não Foram, né? Então, basicamente, eu estou no lado, enfim, distinto da Paula nesse sentido, que ela traz, e eu entendo perfeitamente as preocupações de curto prazo dela em relação ao momento, mas eu vejo de uma outra maneira. Eu acho que todo esse recuo que a gente tem visto ou lido de empresas que estão, enfim, voltando atrás de políticas climáticas, diversidade, etc., 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 são recuos de quem nunca foi, né? Nunca foi de fato. Isso conversa bastante com o que a Paula trouxe da fala do Damodaran, que, enfim, eu não fui aluno da NYU, mas tive algumas palestras com ele aqui no Brasil e fora também, e eu me dei a liberdade de responder a ele sobre o artigo que ele escreveu contra a SG, mas eu não tive a felicidade que ele me respondesse de volta, pelo menos você teve essa oportunidade lá. Mas, enfim, eu acho que a gente tem visto várias empresas recuando, e isso para elas, grande parte delas, foi um grande alívio, porque eu acho que grande parte daquilo que elas anunciavam ou, enfim, lidavam era uma pressão social e, eventualmente, uma pressão setorial e uma pressão, vamos dizer, de ambiente de negócios para que elas fossem algo que elas nunca quiseram ser. E talvez esse contexto, diferente agora que elas vivem, elas estão voltando àquilo que naturalmente elas são. E eu acho que isso eu vejo como positivo e não como negativo, porque aí isso tem a ver um pouco com a volta às essências daquilo que o Aaron propõe no artigo dele, do ESG na sua gênese, e não do ESG espuma, reducionista, como a gente vê acontecendo ultimamente. E o fato é que quem, por exemplo, entende o valor da diversidade e que, numa discussão de conselho ou diretoria, entende que diferentes perspectivas traz um processo decisório melhor, mais robusto, etc., não tem como voltar atrás. Então, se a diversidade
foi feito por uma imposição, vamos dizer, social ou corporativa, ou por tokenização, ou por, enfim, por marketing, ela não é duradoura, ela não é perene, ela é simplesmente uma resposta a algo que a empresa não estava preocupada. Mas aquela que experimentou, ainda que seja por um incentivo perverso, que é o marketing, por exemplo, e consegue perceber que as suas decisões são mais estruturadas, que as conversas são mais profundas, etc., por que essa empresa vai voltar? Não há motivos para ela voltar. Portanto, aquelas que estão recuando são aquelas que nunca fizeram ou que não entenderam. A mesma coisa vale para a questão climática, né? Aqueles que incorporam o risco climático nas suas, enfim, nas suas equações financeiras, nos seus valuations, etc., é porque realmente entenderam que clima afeta os negócios, tanto do ponto de vista de risco, quanto do ponto de vista de eventuais oportunidades. Bom, se eles realmente entenderam e estão recuando, então isso é quebra de dever fiduciário. Então, portanto, ou eles nunca entenderam, né? Ou eles estão quebrando o seu dever fiduciário. Portanto, eu acho que o que está acontecendo agora fortalece aqueles que fazem e tira essa espuma que era prejudicial ao andamento de fato. Então, aqueles que, enfim, realmente entendem os desafios do que por que desigualdade é ruim para os negócios, porque se a gente for muito cínico, né, a gente vai falar que, poxa, se só sobrar dinheiro para o topo da pirâmide, eu não tenho mais consumidor. Então, ainda que seja por uma visão cínica, a gente se preocupar com redução de desigualdades é um bom negócio também. Então, eu sou um pouco mais otimista em relação a esse momento. E acho que, independente de, enfim, questões ideológicas de extrema direita, etc., acho que a natureza ela é muito mais forte do que todos, né? Então, quando a gente vê Rio Grande do Sul debaixo d'água, quando a gente vê, enfim, Malibu em chamas, quando a gente vê uma sucessão de desastres climáticos muito mais intensos e muito mais frequentes, não há como ser negacionista mais. Então, os negacionistas perderam seus argumentos. Agora que vários setores estão perdendo dinheiro, sejam eles seguradoras, real estate, etc., há uma resposta do lado pragmático vai ser dada. Obrigada, Fábio. Também muito interessante o que você fala, que eu acho que conversa super bem, né? O Aron, no artigo, diz que, independentemente do nome ESG, a ideia, a perspectiva pragmática, ela é inevitável, não tem como fugir, né? Que é o que você também tá falando. Aron, você gostaria de fazer alguns comentários finais? Ok, lógico, acho que estamos no finzinho aqui, mas dá para a gente dar uma amarrada. E, assim, eu acho que vendo aqui um pouco os comentários, né, que vieram também no chat, e começando ali pelo do Sérgio, eu acho que esse paralelo, né, ética-compliance, né, o macroética, o micro-compliance, né, e a questão sustentabilidade macro, ESG micro, ele dá para fazer esse paralelo nesse sentido de macro-micro, e no sentido, vamos dizer assim, de uma aplicação mais tangível de um conceito maior, né? Então, o compliance como sendo uma aplicação tangível, pensando em empresa na questão da ética, e o ESG da questão da sustentabilidade, mas acho que tem uma diferença importante ali nesse paralelo, porque o ESG não é tanto uma questão prescritiva, ele é uma questão de percepção, de visão. Compliance é uma coisa muito prescritiva, né? E eu acho que ESG dá mais margem e requer mais análise de quem está tomando a decisão, né? Você tem, vamos dizer assim, princípios, óticas, diretrizes, mas ele não prescreve, faça isso, faça aquilo. Ele seria, né, idealmente falando, o ESG pensado de uma maneira ideal, uma forma de o que você levar em conta na sua tomada de decisão, né? Então, acho que para ele cabe, mas não é uma coisa exatamente conectada nesse nível. Agora, pensando na volta dos que não foram, né, como o Fábio estava colocando, eu concordo 100%. Né? Eu acho que uma grande parte nunca foi, mas onde eu acho que tem um aspecto ali que ele é importante, de que, assim, se a gente for realmente pensar nos que não foram, né, a gente tem muita gente que não foi
nem sequer para as questões de legislação trabalhista básica, de não explorar trabalho escravo, de não roubar, tá certo? Então, assim, tem algumas coisas muito básicas que, se não houver um enforcement, se não houver uma forma de cobrança, se isso não for de uma certa maneira forçado pela sociedade, né, e pelo Estado, você retoma comportamentos que eles são ruins do conjunto da sociedade e eventualmente dão um benefício imediato, né? Basta ver o que tem de crime por aí afora e de negócios do crime, né? Como a gente vê hoje. Então, assim, eu acho que a sociedade e o mundo empresarial ele é extremamente heterogêneo. E o nosso problema é que assim a quantidade, né, proporcional do que está na ponta, entendendo as coisas como se espera, é muito pequena. E incorporando essa visão, incorporando uma visão, né, vamos pegar uma palavra que eu já tenho apostado algumas vezes que pode ser o novo buzzword aí, que é impacto, né? Então, né, muita gente fala agora, está começando a falar do impacto. E como a Paula colocou, assim, a ideia de você incorporar no seu negócio a visão de que você gera um benefício para a sociedade, ela faz todo sentido. Eu acho que isso é o que dá o quadro de um negócio competitivo no longo prazo, um negócio que tem futuro, mas é muito difícil você medir, muito difícil você trazer um sistema de compensações e incentivos para esse lugar, né? Um sistema de precificação para esse lugar. Então, eu acho que a gente tem um desafio muito grande, porque o dia a dia da operação da sociedade ele acontece muito em cima de prescrição, em cima de cobrança ou em cima de incentivos muito tangíveis, né? E isso ainda, no caso de uma coisa complexa, ampla, como sustentabilidade, ainda está longe de poder ser medido de uma maneira eficaz, de uma maneira que vá se disseminar amplamente. Então, eu acho que a gente, pensando no médio e longo prazo, nós ainda vamos ter que conviver muito com esses altos e baixos, né, que a gente tem convivido. Acho que a gente teve vivemos um momento que é complicado. Acho que a gente tem aí um impulso contrário muito motivado por questões mais amplas da sociedade, questões ligadas à desinformação, à polarização, né, às bolhas de informacionais. Então, acho que a gente ainda vai ter um caminho duro aí. As empresas têm um papel fundamental e as pessoas que dirigem as empresas, né, que acho que é um público importante nosso, dirigem seja no macro, seja no meso, né, nas médias gerências, elas têm um papel muito importante em entender o que está em jogo e poder se conectar com isso. Estou vendo aqui que a gente está nas 3 horas aqui, então não sei se tem algum comentário final, alguma coisa, Adriana, mas já vou agradecendo a presença de todo mundo e também a participação do Fábio, da Paula e sua, né, como mediadora. Agradeço muito. Acho que a gente pode ter outras conversas mais para frente. Com certeza, dá vontade de ficar falando, explorando um monte de temas e, infelizmente, a gente vai ter que encerrar. Agradeço a presença de todas, de Tem 2 todos. mãozinhas levantadas, não fecha não, fecha não. Vamos ouvir o Sérgio e a Paula. Vamos Dá 2 ouvir minutinhos de também, lambuja. se puder fica um pouco, então, a gente ouve um pouco Paulo e Sérgio. Quem que levantou a mão? Eu só estava aplaudindo. Estava aplaudindo. Obrigado, Sérgio. Eu só queria... fiquei muito provocada, né? Trouxeram aí essa questão, né? A gente teve... Acho que a história do mercado financeiro olhou-se muito para retorno por muito tempo. Depois entrou a vertente do risco e agora a gente está nessa tentativa de trazer a vertente do impacto. Acho que é uma jornada, né? E eu falo isso inclusive em primeira pessoa. Eu atuei até junto com o Fábio na criação do Pacto pela Equidade Racial. E eu vi a transformação que isso fez em mim como pessoa. E como eu não tinha nenhuma noção sobre esse tema antes de me engajar nessa jornada. E aí eu acho que a gente tem que trazer evidências para conseguir ter esse pragmatismo por parte do mercado. O mercado é pragmático, essa é a linguagem. E acho que o papel é a gente trazer evidências, trazer informações para que isso se torne algo mais tangível, mais sensibilize esses atores.
E uma provocação até que o Damodara me fez nessa conversa, ele falou, poxa, eu estava começar o doutorado, e ele falou, poxa, por que você não faz um paper mostrando a destruição de valor de corrupção nas empresas brasileiras, ou a destruição de valor por desastres ambientais, mineradoras, empresas de petróleo e outras, pegar casos e mostrar isso, né, quantificar isso financeiramente. Porque aí talvez a gente tenha também alguns caminhos para mostrar. Se as empresas não cuidarem, elas podem ter esse mesmo destino, né, de destruição de valor para os seus acionistas. Era só essa colocação, e desculpa aí fazer esse... Obrigada, Paula, pelas suas colocações finais. Eu acho que nós temos aqui alguns comentários, mas a gente chegou no horário, infelizmente vamos ter que encerrar. Eu agradeço todos, agradeço a Paula, o Fábio e o Aron pelo ótimo debate. Também convido vocês a participarem. O Aron vai estar falando sobre o artigo dele, perspectivas também para sustentabilidade, ESG, um debate, um webinar que nós iremos fazer sobre essa edição Futuro da Gestão da GV Executivo, que vai ser no dia 27 de agosto, das 7 às 9 horas. A gente ainda não tem um link, mas o Aron vai disseminar isso ali nas redes deles, e vocês podem encontrar também nas redes LinkedIn, somente da FGV. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigado, Adriana. Paula, obrigado a todo mundo que Obrigada a participou. vocês. Até a próxima. Obrigadão. Até.